Entrevista do dia. A gente vai dar uma pausa no nosso noticiário do trânsito, no noticiário político que anda tão intenso, para falar um pouquinho de um assunto que é muito importante e que vez ou outra a gente toca nele aqui no Super N. É preciso falar muito sobre o câncer, que é uma doença que mata milhares e milhares de pessoas todos os anos no Brasil. E para falar a respeito disso, nós vamos conversar agora com o Dr. Gustavo Advíncula, que é CEO da clínica Oncoclés. Ele que inaugurou a primeira clínica aqui em Belo Horizonte. Dr. Gustavo, bom dia, bem-vindo ao Super N, prazer falar com o senhor. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super. Doutor Gustavo, para começar, explica para a gente o que é a Oncoclés. A Oncoclés é uma rede de clínicas de oncologia, né, que foram pensadas para trabalhar nesse modelo de rede em todo o território nacional. E a gente está abrindo uma primeira clínica aí em Belo Horizonte, é a primeira unidade da rede, que fica lá na Rua dos Otones. A Oncoclés, ela foi pensada desde o início para ser um ambiente acolhedor e confortável para todos os pacientes que procurarem para serem tratados. E a gente lá trabalhamos sempre com padrões e processos, processos de tratamento todos padronizados. Isso diminui as variabilidades, porque existe uma certa variabilidade em relação aos tratamentos dos pacientes, e garante que o paciente tenha um melhor resultado, né, dentro da boa prática médica e das melhor evidência científica. Pois é, doutor Gustavo, o senhor falou em acolhimento. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância desse acolhimento para a pessoa que é paciente oncológica. É muito necessário que essa pessoa seja recebida com carinho, com cuidado, com respeito acima de tudo, não? Sem dúvida nenhuma. O paciente ele vem numa doença que o fragiliza, uma doença que tem bastante estigma ainda dentro da nossa sociedade. E a gente tem uma preocupação muito grande em relação a isso dentro da nossa rede. Fazemos treinamentos das equipes de recepção, de enfermagem, de farmácia, para que todos estejam cientes e bem treinados para acolher esse paciente da melhor forma possível, entendendo aquele momento, né, que ali, não é só uma pessoa que está procurando, ali tem toda uma história, um contexto por trás daquele paciente que o levou até aquele momento ali, quando ele procura a rede Oncoclés para fazer o seu tratamento. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em relação a isso, a gente está sempre atento em relação a essa questão do acolhimento do paciente e também dos seus familiares, né, para dentro da nossa rede. Doutor Gustavo Advíncula, eu pergunto também como é que está o cenário hoje dos tratamentos de câncer no país? A gente, durante muito tempo e durante muitos anos, as pessoas até evitavam utilizar essa palavra, né? Tinha gente que simplesmente não pronunciava a palavra câncer porque um diagnóstico como esse, muitas vezes, era quase que uma sentença de morte. Ao longo de muitos e muitos anos foi assim. Qual que é o cenário hoje dos tratamentos do câncer no Brasil e como é que a evolução tecnológica tem ajudado a combater essa doença? Sim, Rodrigo. A gente ainda vive, os pacientes e familiares ainda sofrem muitos preconceitos, né? A doença ainda tem muito estigma no Brasil. Não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Mas a oncologia brasileira e mundial, ela tem evoluído. Ao longo de, tenho 20 anos mais ou menos de carreira, e ao longo desse tempo surgiram novos tratamentos, principalmente imunobiológicos, terapias alvo, algumas evoluções na parte cirúrgica dos pacientes, tanto na parte diagnóstica quanto na parte cirúrgica. Então, só vale a pena a gente fazer um pequeno reparo aqui, que o câncer, quando a gente fala câncer, a gente está falando de mais de 100 doenças, né? Então, câncer de pulmão, câncer de mama, câncer coloretal. E essas doenças, elas têm a evolução dos seus tratamentos, do seu diagnóstico e da sua melhora na sobrevida dos pacientes de forma diferente. Então, posso te falar, por exemplo, de câncer de coloretal, que é o segundo mais frequente no Brasil, do intestino, né, que o diagnóstico e o tratamento desses pacientes evoluiu bastante. Os pacientes hoje vivem muito melhor. Quando não conseguem a cura, vivem muito melhor com a sua doença e torna-se praticamente uma doença crônica, né? Os pacientes acabam sobrevivendo bem, um cenário bastante diferente do que era há 20 anos atrás, que o paciente, em média, tinha 3 meses de vida quando tinha um câncer coloretal metastático.
Dr. Gustavo Advíncula é o nosso convidado aqui, ele é CEO da Clínica Oncoclass, batendo um papo com a gente nesta sexta-feira. Dr. Gustavo, eu pergunto também, ainda em relação ao câncer, como é que as pessoas podem fazer para evitar a doença? Nós sabemos que há algumas situações em que não tem como evitar, mas a gente pode fazer um pouquinho da nossa parte também, talvez em relação ao estilo de vida, né? Para quem está nos ouvindo, é muito importante prestar esse tipo de serviço para o nosso público. Como é que as pessoas podem fazer para, se não evitar, minimizar o risco da doença? Rodrigo, isso é uma pergunta muito interessante. Muitas vezes a gente associa sempre o câncer, né, a alguma questão genética, porque tem predisposição familiar. Na verdade, o câncer ele é multifatorial. Essa predisposição genética e ou familiar, ela acontece em mais ou menos 1/3 dos tumores, né? O restante dos tumores, do surgimento dos tumores, eles são de acometimento que a gente chama de socioambiental. Então, coisas relacionadas ao envelhecimento, obesidade, tabagismo, sedentarismo, todas esse conjunto de coisas contribui em maior ou menor grau para o surgimento de um tumor em determinado local, seja na mama, seja no intestino. Então, a gente ter hábitos de vida saudáveis, se alimentar bem, comer bastante fibra, manter o peso, não ter sobrepeso, né? Parar de fumar definitivamente. O cigarro, talvez a coisa que mais contribui para o surgimento de tumores de forma individual. Então, acho que você parar de fumar, fazer um esforço para parar de fumar, isso é uma coisa importantíssima para a gente se manter saudável, e não só em relação ao câncer, né? Porque o tabagismo ele influencia em outras doenças, como as doenças cardiovasculares também, doenças do coração. Então, existem mecanismos, né, que a gente pode adotar na nossa vida que vai nos afastar um pouco do surgimento de um tumor. Então, hábitos de vida saudável, exercício, manter o seu peso, não fumar e se alimentar com alimentos com frutas e verduras que tenham fibras, isso ajuda bastante a prevenir o surgimento de tumores. O estresse, que é um fator ao qual a gente está exposto, principalmente nas grandes cidades, com esse trânsito maluco, muitas vezes uma cobrança excessiva no ambiente de trabalho, enfim, que vai gerando aquele sentimento de angústia e que pode se transformar no estresse no cidadão. Pode ser um fator que desencadeia também, doutor? Existem alguns estudos que apontam que os hormônios relacionados aos estresse, o estresse, né, chamadas as catecolaminas, elas diminuem as respostas do nosso sistema imunológico. Então, nos deixaria, de qualquer forma, expostos a doenças em que o nosso sistema imunológico entra ali como moderador, vamos dizer assim, do surgimento ou não daquela doença, e o câncer, sem dúvida nenhuma, está dentro dessas doenças. Então, o estresse prolongado pode sim alterar as respostas do nosso sistema imunológico, que na verdade é um grande vigia do surgimento de células malignas dentro do nosso organismo. Doutor Gustavo, voltando a falar aqui da Oncoclass, qual o tipo de público a Oncoclass está buscando em Belo Horizonte? E pergunto também, que tipo de benefício há de se participar da rede? O público são os pacientes que têm planos de saúde. A gente hoje não oferece, ou não temos, nesse momento, nenhum tipo de credenciamento para atender pacientes do SUS, né, pacientes públicos. Então, todos os pacientes que têm planos de saúde terão acesso à clínica. A gente está numa fase de credenciamento nesse momento. A rede ela vai se estender por todo o país. A gente está fazendo uma prospecção de construção ou aquisição de 40 clínicas pelo país. Apesar da gente ter inaugurado a primeira clínica em Belo Horizonte, o nosso mercado ele é mais de cidades pequenas e médias. Belo Horizonte surgiu como uma grande oportunidade, vai ser a nossa clínica modelo, porque todos os processos, tudo lá dentro foi pensado nessa questão do acolhimento do paciente. Então, ela vai ser a nossa clínica modelo, que vai replicar esse modelo para todas as outras clínicas da rede. E fazer parte da rede é importante porque essas clínicas muitas vezes têm dificuldades na aquisição de insumos, dificuldades em fazer marketing corporativo. Então, estando dentro da rede, ela vai estar mais protegida e vai ter acesso todos esses processos que facilitam o funcionamento de uma clínica de oncologia.
Muito bem, doutor Gustavo Advíncula, ele é CEO da clínica Oncoclass, conversando com a gente sobre o câncer aqui no Super N. E é sempre importante que a gente faça, e eu falo muito isso, uma pausa no nosso noticiário factual aqui, que é tão intenso, para falar a respeito dessa doença, que é uma doença que precisa ser observada com atenção e que sempre, e é importante que se diga, quando diagnosticada a tempo, aumenta potencialmente as chances de cura. É isso que a gente deseja, claro, para quem tem esse diagnóstico. Doutor Gustavo, muito obrigado, que vocês façam aqui um bom trabalho em Belo Horizonte e, mais uma vez, agradeço pela oportunidade de falar com o senhor. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Super. Muito obrigado.